Olá pessoal, eu sou a professora Marla e hoje iremos responder a atividade de filosofia do capítulo 18, a ética. Bom pessoal, na primeira questão, ele está pedindo para discorrer, falar sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade no âmbito da moral, destacando quando ocorrem as transformações nas normas morais. Bom, pessoal, ocorre uma relação dialética entre o indivíduo e a sociedade, onde de um lado, cada indivíduo assimila os princípios morais desde a infância, como herança cultural, e de outro, esse mesmo indivíduo, em um processo de assimilação ativa desses princípios, pode não só apoiá-los e confirmá-los, mas também interferir em sua formulação e mesmo contestá-los. Nesse último caso, quando interfere ou contesta, pode contribuir para a transformação das normas morais e costumes morais. Pessoal, é simples de entender. Ele diz o seguinte, que o indivíduo ele sofre a influência moral da sociedade no qual ele está inserido. Tá? E esses princípios morais são colocados na infância como herança cultural e vai sendo assimilado pelo indivíduo no decorrer da vida dele, até chegar um momento de assimilação ativa desses princípios, onde o indivíduo ele pode apoiá-los e confirmá-los, mas também ele pode interferir em sua formulação, contestá-los. E quando ele interfere ou ele contesta, aí que ocorre, aí ele contribui para a transformação das normas morais e condutas morais. Por exemplo, uma criança que nasce dentro de uma família religiosa, tradicionalmente religiosa, ele vai ser influenciado pelos princípios morais daquela religião, Com o passar do tempo, quando ele começar a ter contato com outras culturas, com outros elementos sociais, escolas, sociedades, amigos, mídia e tudo mais, ele pode ou assimilar essa conduta, essas normas morais, apoiá-las e confirmá-las, ou ele pode fazer o quê? Contestá-las, Contestá-las ou interferir. É nesse momento que pode ocorrer a transformação moral. Só que tem uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. A transformação moral não ocorre a partir de um indivíduo, tá? Não é um indivíduo que vai fazer uma transformação de normas morais ou costumes morais de uma sociedade. É um processo. Quando a gente fala da história das mulheres, a questão da luta de gênero, a gente vai falar das mulheres do século XVIII. A visão, o papel da mulher na sociedade no século XVIII. Então, a mulher é voltada para o lar, para a família, onde não tem direitos, de trabalhar, não tem direito de votar, de ter voz, Isso vai modificando no decorrer e a sociedade vai se transformando, E aí a voz das mulheres vai aumentando no decorrer dessas transformações. Grupos de mulheres vão se unir para tentar modificar uma realidade, Quando a gente vai falar, por exemplo, do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é justamente isso. É a questão da luta da mulher na tentativa, de transformar a sua realidade, no qual ela está inserida, A luta de gênero, igualdade salarial, igualdade de gênero, a questão hoje do feminicídio, O Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Então, essa mudança ela vai ocorrer principalmente do final do século XIX para o início do século XX, onde as mulheres começam a ganhar voz, principalmente um grupo das feministas. Para quem não gosta, o feminismo ele tem um papel fundamental. O feminismo ele não é transformar a vida de uma mulher, mas sim
os costumes morais de uma sociedade, né? Da sociedade como um todo. Então, só para vocês entenderem, essas normas morais, esses costumes morais, eles não são transformados a partir de um indivíduo, tá? Um indivíduo, ele pode ter uma voz e essa voz ser multiplicada, mas ele não consegue fazer uma transformação moral. Tá bom? Bom, na questão 2, ele está pedindo para você expressar o conceito de ética na concepção de 3 filósofos: Hegel, Marx e Habermas, tá bom? E aí a gente vai para o primeiro, Hegel, tá? O Hegel, filósofo alemão. Para ele, a moralidade assume conteúdos diferentes ao longo da história das sociedades e a vontade individual seria apenas um dos elementos da vida ética de uma sociedade em conjunto. A moral seria o resultado de uma relação entre cada indivíduo e o conjunto social. Então, ele fala o seguinte, que a moral ele está associada diretamente na relação entre o indivíduo e a sociedade, tá? É uma relação dos dois, é um processo de relação, é um meio termo, né? O indivíduo com a sociedade. Então, a sociedade influencia no indivíduo, né? Nessa construção da moral do indivíduo, tá bom? E aí, a questão B, Marx, né? O terror dos bolsominions, né? E introduziu o pensamento comunista, né? O grande inimigo número 1 da nação brasileira. Bom, Marx insere-se nessa tendência contemporânea ao conceber que todo o sistema moral por origina-se do contexto histórico-social. Gente, para Marx, tudo está relacionado ao contexto histórico-social, tá bom? Então, todo o seu pensamento está voltado nesse ponto, né? O contexto histórico-social do indivíduo, tá bom? Também se constitui em uma ideologia, pois seu conjunto de normas expressa uma forma de consciência própria a cada momento do desenvolvimento da existência social. E, nesse sentido, seria uma das formas assumidas pela ideologia dominante em dada sociedade para impor determinados valores, considerando a necessidade, a manutenção dessa sociedade. Então, ele diz o seguinte, né? E essas normas éticas, esses valores, né, eles são concebidos a partir do contexto histórico-social. E a ideologia dominante acaba prevalecendo dentro de uma sociedade. O pensamento da elite acaba prevalecendo dentro de uma sociedade, né? Como ele fala, né? Forma assumida pela ideologia dominante. Então, a ideologia dominante acaba sendo a ideologia das classes superiores. Tá? Bom, a visão de moral seria a partir da visão das classes superiores e por essas classes superiores influenciar, né, essa sociedade dominante, essa classe dominante iria influenciar diretamente nas classes dominadas, né? Porque ela ia repassar todo o seu ideal, né, a sua ideologia, a sua visão de ver o mundo, e as classes dominadas iam apenas absorver essa visão, tá bom? Essa visão de mundo. Habermas, né? Ele é contemporâneo, né? Ele faz parte da filosofia contemporânea. Ele ainda está vivo, tá? Né? E tudo ele escreve, ele é muito influente, tá? Habermas, ele faz parte da segunda geração da escola de Frankfurt. Escola essa a gente vai estudar mais na frente, a escola de Frankfurt, tá? Ele é muito citado nos vestibulares e Enem,
é um excelente pensador para vocês citarem em suas redações, por ele fala de praticamente tudo e se utiliza praticamente de tudo na área das ciências humanas, né? Ele fala de filosofia, história, sociologia, então ele é um excelente pensador para vocês citarem e ele é muito utilizado nos vestibulares e no Enem. Bom, pessoal, ele diz o seguinte: ele propõe uma ética discursiva, fundada no diálogo e no consenso entre os sujeitos, uma aposta na capacidade, entendimento entre as pessoas, na busca de uma ética democrática e não autoritária, baseada em valores válidos e aceitos consensualmente. Ele diz o seguinte: que a ética tem que ser partida, né? A ética ela tem que partir de um sistema democrático, né? E não de valores autoritários. É baseado num valor onde há diálogo. Então, a ética tem que ser dialogada, ela não pode ser imposta, né? Então, ele fala a busca de uma ética democrática e não uma ética imposta, né, autoritária, baseada em valores válidos e aceitos consensualmente, né? Aceitos pelo grupo, pela sociedade, não exclusivamente por um grupo lá, como a gente estava falando do Marx, né? Imposto pelo laço dominante aos outros da sociedade. Não, ele acredita que a ética tem que ser democrática, tem que ser consensual, tem que ser debatida e tem que ser aceitada por todos, né? Esses valores éticos. Ele não pode ser autoritário, ele não pode ser imposto, tá bom? Número 3. Explique a seguinte afirmação diante: a virtude é a força das máximas do indivíduo na realização do dever, tá? É importante para a filosofia, principalmente a filosofia moderna. A ética kantiana caracteriza-se por ser uma ética do dever, o dever entendido como expressão da racionalidade humana, única fonte legítima da moralidade. Então, a ética tem que partir do dever do ser humano, a expressão racional do ser humano, né? Então, para ela ser legítima, ela tem que partir do dever da moralidade. Agora, o ato está pedindo para você sintetizar sobre a concepção de ética ao longo da história. Eu resumi bastante, tá, pessoal? Certo? E para vocês, tem alguns, o texto estava maior na hora da correção, outros menores, mas é um resumo, né? Um resumo a partir do meu ponto de vista. Primeiro, né, a ética na história, a ética na antiguidade. Para Sócrates, a ética era racionalista. O indivíduo age conforme a razão, age corretamente. Então, se o indivíduo agisse a partir da razão, ele agia corretamente, porque a ética, segundo Sócrates, estava associada diretamente com racionalidade, né? O racionalismo, a razão, associada com a razão. E se você agisse conforme a razão, você agiria corretamente. Já para Aristóteles, né, a ética estava ligada à virtude. Assim, agir corretamente seria praticar as virtudes. Então, para ele, é as virtudes, né, o meio termo entre os vícios, né? Segundo Aristóteles, o ser humano tem vícios, e são justamente essas virtudes que ficam entre o meio termo, né? E se você conseguisse praticar essas virtudes, você estaria praticando a ética, tá? Na Idade Média, a gente vai ter uma ética cristã, né? Baseada no pensamento de uma igreja, e isso no pensamento da Igreja Católica. A ética cristã deixou de lado a ideia de que o fim último da vida humana seria neste mundo. Com isso, concentrou a busca da perfeição moral no amor de Deus e nos seus ensinamentos. Então, a ética da Idade Média está muito associada ao pensamento da igreja, né? O que é correto,
dos dogmas, né, nos mandamentos. Então, se você seguisse os mandamentos, se você seguisse os ensinamentos de Deus, né, você teria a perfeição da moral, né? A perfeição da moral seria o amor de Deus. E nenhum ser humano impuro conseguiria, mas você ia se aproximar se você andasse de acordo com esses ensinamentos, com esses dogmas, tá bom? Na Idade Moderna, temos a influência dos pensamentos racionalistas, como o Iluminismo. Nesse período, destacamos a ética do dever diante, né? A gente acabou de falar sobre ele. Na Idade contemporânea, a ética do indivíduo concreto. A reflexão ética da Idade contemporânea desdobra-se uma série de concepções distintas acerca do que seja a moral e sua fundamentação exterior, transcendental para a moralidade, centrado no indivíduo concreto, a origem dos valores e das normas morais. Esse aí é um pequeno resumo dessa síntese, né, na concepção de ética ao longo da história. Bom, na questão 5, para a gente finalizar, explica o conceito de ética de Aristóteles. A gente falou um pouquinho anteriormente, né? Segundo Aristóteles, toda ação humana tem como finalidade última a felicidade, mas em geral o ser humano equivoca-se nessa busca, seja por excesso, seja pela falta, tanto nos atos como nas paixões. Assim, Aristóteles recomendava para uma vida virtuosa o meio termo, o equilíbrio entre os dois extremos. Entre seria os vícios, a virtude estaria no ponto médio entre eles. A ética seria as virtudes, como a gente falou, né? O ser humano, ele, segundo Aristóteles, ele pecava por causa das suas paixões, né? Na busca da felicidade. E aí, os vícios seriam os grandes vilões. Mas se você conseguisse assumir um meio termo, né? Um ponto médio entre eles, e seria as virtudes, se você conseguisse ser virtuoso, se você fosse virtuoso, você estaria praticando a ética. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode me chamar no zap, né? Professora, eu não entendi isso, professora, eu não entendi aquilo. Pode sim me chamar no zap. Às vezes pode demorar um pouco para responder, porque são muitos alunos, eu passo praticamente todas as turmas, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.